Você despontou então na televisão, né, em Anos Rebeldes, em 1992. Essa é uma minissérie que foi escrita pelo Gilberto Braga, que conta uma história em meio à ditadura militar no Brasil, certo? É isso Como é aí. como é que foi fazer esse trabalho, né, contracenando aí com grandes nomes da teledramaturgia brasileira? Eu estava fazendo oficina, aí indicaram os nomes dessa oficina, fiz o teste com muita gente, era muitos caras, que Uhum. eles queriam lançar um nome. Aí tinha muito ator que já tinha feito muita coisa, inclusive Pedro Vasconcelos, e aí eu fiz o teste, não levei muita fé nesse teste, se passou, assim, uns 2 meses, 3. O próprio Denis ligou para minha casa e falou que eu tinha passado. Ele ligou para todas as pessoas, ele ligou para Paula Newland, ligou para o Rubens Caribé, ligou para o Maurício Ferrazza, para todos os atores que foram lançamento naquela série. Ele fez questão de ligar. Denis é o Denis Carvalho, Exatamente. É, diretor, tá. diretor. Porque para ele esse era um projeto, assim, muito sonhado, né, para o Gilberto Braga e para ele. E aí eu fiz a leitura com todos os atores da minissérie. Então todos os atores estavam lá. E eu fiquei chocado com aquelas pessoas todas, eu fiquei meio sem voz, assim, entendeu. Para mim, eu que queria tanto, né, era um sonho meu estar numa coisa assim, já estava começando numa obra e ele, quando ele falou para mim: "Você quer estar na maior obra de ficção, né, dos últimos tempos, na Rede Globo e tal, não sei o quê". Que aí eu fiquei, assim, completamente. Uma coisa que ele comentou depois é que eu não vibrei, assim, como todos os outros vibraram, né. Sei. Paula Newland vibrou, enfim, Rubens Caribé queria vir na mesma hora, e eu fiquei assim. Eu fiquei em choque, assim, foi literalmente em choque. Eu ainda fui para essa reunião em choque, porque cheguei lá, vi aquelas pessoas, Malumada, eu era muito fã de Malumada e Cássio Gabos Mendes, para mim eram os meus ídolos, né, Uhum. tinham mais ou menos a minha idade, o Cássio um pouco mais velho, mas a Malu era exatamente da minha idade. No dia da estreia, que foi na casa da Malu, o Gilberto Braga veio me cumprimentar, assim, pessoalmente, né. Ele chegou, eu estava ligando para minha mãe, ele interrompeu a ligação para minha mãe e falou assim: "Ah, posso". Aí ele falou com a minha mãe, falou: "Dona Conceição, nós estamos muito orgulhosos dele", e eu fiquei, nossa, muito emocionado. E depois ele falou para mim: "Cara, que trabalho lindo, que trabalho sensível". O clima era muito bom, o clima dos bastidores era muito bom, mas eu me sentia muito tenso ali, entendeu. Por Eu me conta do senti quê? eu me sentia cercado, assim. Além de muito cobrado, tinha muita expectativa sobre mim, tinha uma sensação de, eu não estava ali exatamente pelo meu talento não, sabe. Que tinha mais coisa ali por trás e eu não sabia exatamente por quê, sabe. Como assim? Ai, cara, na época eu não sabia te explicar. Hoje em dia eu sei, né. Mas na época eu não sabia explicar, porque não era uma coisa muito explícita, sabe. Tinha ali nos bastidores um clima de assédio mesmo, sabe. Tinha: "Olha, se você não fizer tal coisa, talvez você se você não", né, eu não queria falar palavras, sabe. Mas se você não fizer determinadas coisas, Sim. você não vai ter continuidade aqui. Você sabe que se você fizer, você vai ter muitas facilidades. Se você não fizer, você não vai ter continuidade aqui. E eu, que sempre fui muito muito tranquilo com relação a isso, eu me formei no teatro na maior escola de teatro do Rio, pelo menos a Unirio é uma das maiores faculdades do Brasil, né, de teatro. Eu tinha noção exata do que eu podia fazer,
já estava trabalhando, eu estava trabalhando com um dos maiores diretores do Brasil de teatro, Aderbal Freire Filho. Estava num grupo que era um grupo que estava despontando, que era é, Ma é, com- mas eu espera um falo, pouquinho, só para eu entender uma coisa. ah, Como é como que ocorriam esses assédios? Em que local? Onde você estava? Como que você era abordado? eu era abordado pelos corredores mesmo, assim, não era uma coisa muito velada não. Mas e quem fazia isso? Produtores estavam envolvidos nisso? Não, produtores não, produtores não. Assim, era quem mandava ali, direção, né, era diretor, né, era Era um diretor. diretor, tá. E como é que você se sentia naquele momento quando você recebia essas, investidas, digamos assim? Totalmente impotente, totalmente sem a vontade que eu tinha era de sair, ir embora, como eu fazia sempre quando eu não estava satisfeito com alguma coisa. Era pegar minhas coisas e falar assim: "Eu não quero mais fazer". Só que eu não podia fazer isso. Eu nunca tinha tido um contrato na minha vida, né. E Quer daí dizer, já tinha como trabalhado, mas oi? sim, sim, mas aí e como que você estava gravando, era uma época que Estava você gravando. gravava. E como é que É. você gravava? Isso te mexia de alguma maneira? Não, totalmente tenso, totalmente, totalmente, cara. Eu que tinha sido, recebido de portas abertas no início, né, todo mundo me tratando bem, de repente eu comecei a sentir que as pessoas estavam me olhando estranho, sabe. E eu não sei se isso era verdade também, eu não sei o que que se falava ali por trás, não sei, não sei o que se falava ali por trás, entendeu. Então, Bom, e aí você continuou fazendo o seu trabalho, terminou a minissérie, e aí depois, como que ficou depois? Acabou, não falou mais nada? aí depois acabou a novela, ou acabou a série e, eh, um produtor falou para mim, né: "Se eu fosse você, eu não eu não voltaria mais, eu não dá um tempo na televisão, porque por enquanto tá ruim para você". Tá ruim pra você porque você não cedeu. Eu acho que é isso. Assim, o que me deu a entender é que meu desempenho não tinha sido bom. Só só que o próprio Gilberto Braga tinha gostado muito. Então, quem não achou bom? Mas você acha que isso foi por conta de você não ter cedido naquele momento? Sim, eu acho. Porque o problema do assédio é o seguinte, eles te deixam numa sensação de incompetência, Sim, sim, entende? Hoje, a Rede Globo é uma grande empresa e é muito difícil isso acontecer. É muito difícil, porque se um ator ou uma atriz chega lá, como aconteceu agora com a com a Calabresa, sim, sim, sim. entendeu? Acontece uma coisa dessas, Vira um processo administrativo interno. interno, é É. uma empresa. Na época, a Globo era a maior empresa, sei lá, uma das maiores empresas do mundo, e não tinha esse tipo de não tinha nada. Não tinha Entendi. nada, a gente ouvia falar de coisas assim, que assim, tem muita gente que chega para mim hoje e fala: "Ah, tinha que deitar no sofá para conseguir". Não, não tinha que deitar. Algumas pessoas tiveram. E essas pessoas que realmente faziam, nem sempre elas eram chamadas. Entendi, E isso passou pela minha cabeça também, durante o assédio lá, eu falava assim: "Quem te garante alguma coisa?", porque tudo isso vem na sua cabeça na hora, Marcos. Na hora você fica pensando o que que é um ator, se o ator pode ser também um prostituto. entendi. Porque assim, aí nessa hora, você que vem rebatendo toda a sua família, falando que não tem nada a ver. Eu que fiz 4 anos de faculdade e não vi nada disso acontecendo, eu que frequentei muitos elencos e não vi nenhuma história de alguém transando para conseguir papel.
Eu que era amigo que durante esse tempo conheci vários atores das antigas que foram meus professores na faculdade e tal, que a fala era que essas pessoas que eram Nunca é, tinham passado por isso. é, Sim. algumas pessoas passaram, outras não. E assim, as pessoas que se prostituíram de verdade, elas não iam para as cabeças de elenco, não, cara. Elas ficavam sendo as secretárias, elas ficavam sendo os motoristas, elas ficavam sendo os coisas e sumia depois, entende? Entendi. Quando as pessoas falam: "Ah, porque fulana hoje em dia é atriz porque deitou com todo mundo", cara, não. Se ela deitou, se ele deitou, se eles transaram por recreativamente. Não foi para conseguir nada. Na época você pensou em falar alguma coisa? Não, Você nunca pensou em não, falar, denunciar, nem nada? não, não, nunca passou pela minha cabeça, porque depois eu fiz Pátria Minha. Essa mesma pessoa que me assediou foi uma pessoa que foi muito gentil comigo depois, e eu achei que estava tudo esquecido, aí de repente começou tudo de novo. Em Pátria Minha? É empata minha, né. Aí começou tudo de novo, porque, enfim, né, e foi o mesmo processo. São pessoas que fazem isso, contumazmente por esporte, entendeu? André, você foi prejudicado com isso? Você acha que você se sentiu prejudicado com isso? Bom, pelo menos mentalmente. Pelo Você menos mentalmente. você ficou mal com isso? Sim, foram 12 anos de terapia. Por conta 12 disso? sim, sim, cara, eu virei uma pessoa extremamente na defensiva com tudo, uma pessoa extremamente insegura, eu nunca sabia por que que eu estava nos lugares, eu sempre quando me chamavam pra alguma coisa, eu sempre ficava pensando: "Será que vai acontecer? Será que vou ter que passar por isso de novo?". Porque, assim, no teatro era fácil, bastava eu sair, mas na televisão não, na Sim. televisão não. Que ali Como é tem que você vai sair de um contrato e elenco? tudo, né. É, como é que você vai sair? Hoje você sai por isso sim, você bota a boca no mundo, você põe uns advogado e você ganha e pronto, e você sai, sei lá, entende? Mas naquela época, quem ia acreditar em você? Seus colegas da televisão nunca souberam disso? Você não Não, comentava com ninguém na não, eu época? tinha muita vergonha, eu tinha muita vergonha. E fora que eu achava que essa pessoa tinha contado pra todo mundo que eu tinha transado, sabe. Eu sentia isso, sabe, no ar. Sabe quando Inventava. sabe quando os câmeras te olham com desdém? Era uma coisa Imagino. muito esquisita, entende. Então: "Ah, André, ele é paranoico". Aí as pessoas que vão ouvir esse depoimento vão pensar assim: "Ah, o André ficou paranoico". Pode ser, cara, porque o assédio causa isso, o assédio causa isso. E assim, hoje em dia todo mundo tem todo o direito de não acreditar, porque passaram muitos anos, eu só tô falando agora, Isso porque por que que você mui resolveu falar agora? porque faz parte da minha história, isso faz parte da minha história. Isso é Hoje você se sente mais, seguro para falar a respeito do cara, assunto? exatamente. Hoje eu tô muito seguro, hoje eu tô muito seguro, hoje essas pessoas, eh, elas não mandam mais em nada. Hoje essas pessoas, mandam tanto quanto outras pessoas sensacionais que tem lá dentro, que jamais fariam uma coisa dessas, entende. São Hoje profissionais realmente. profissionais, são profissionais, são pessoas que não estão movidas a droga e sexo né, porque são pessoas extremamente inseguras, né, cara, são pessoas extremamente infelizes, inseguras. Né, se você eu não quero falar o nome dessa pessoa, mas se você for ver o histórico sentimental dessa pessoa, é uma pessoa extremamente infeliz. Se você for ver, a relação dela com as drogas, a relação dela
com o mundo. Então eu fico pensando que no final das contas, eu não me prostituía e tô muito bem, graças a Deus, onde eu tô hoje. Muito bem, cara, muito bem. Porque assim, eu não viraria o galã da Rede Globo se eu me prostituísse. Não viraria. Então, assim, hoje eu tenho certeza disso. Não aconteceria. Me atrapalhou por dentro. E eram pessoas, eram 5, 6 cabeças que mandavam. Infelizmente, foi uma dessas cabeças que cismou com a minha cara. Na minissérie e na novela. É, o assédio, ele te destrói por dentro. Você perde totalmente. Assim, eu era uma pessoa, Marcos, que eu subia aquelas ladeiras lá do Jardim Botânico confiante. Eu chegava com a minha cara de pau, né, porque chamavam de cara de pau. "Cara, você é muito cara de pau, você não conhece ninguém e você tá indo lá na maior emissora do Brasil, que ninguém tem nem coragem de ir lá", e eu ia. O assédio destruiu comigo, porque eu fiquei pensando: "Não vai adiantar". Minha mãe, as pessoas falavam para mim: "André, o que está acontecendo com você? Você parou de correr atrás". Eu era uma pessoa que eu queria desbravar o mundo e virei uma pessoa, indolente. Eu virei uma pessoa que não queria mais ir atrás, porque eu pensava: "Será que vale a pena?". Se eu não tivesse passado por isso, se eu tivesse tido uma orientação, talvez, uma pessoa, né, se eu tivesse tido uma direção com um olhar, né, uma pessoa ali, que olhasse para esse ator que estava ali tímido, chegando, que nem a gente vê hoje. Hoje mesmo, cara, velho, cheio de cabelo branco, quando eu vou fazer uma participação lá, eu vejo diretores ocupados com você. Chega ali, falam seu nome, te levam para o lugar, falam: "Olha, está acontecendo isso, 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 e nã-nã-nã, entendeu? Assim, se tivesse acontecido isso lá atrás, "Ó, André e tal, não sei o quê", porque, cara, não aconteceu. As pessoas já estavam me vendo de uma forma diferente. "Ah, esse cara está aqui porque estão querendo", vou usar a palavra, comida de alguém, entendeu? E quando você é visto, isso eu aprendi, né, nesses milhões de anos de carreira. Quando a pessoa é vista como a comida de alguém, automaticamente perde-se todo o respeito por ela. A única coisa que as pessoas não fazem é ofender essa pessoa, Uhum, mas ninguém vai respeitar essa pessoa mais. E eu me sentia, não pelos outros atores, tá, nem em claro. Pátria Minha, em Pátria Minha, inclusive, a Débora Duarte percebeu tudo que estava acontecendo e ela me pegou no colo, cara. É Ela foi mesmo? Sim, ela me pegou no colo, eu sou muito grato a ela, porque ela percebeu tudo que estava acontecendo e ela falou para mim: "Que legal que você não cedeu". Porque em Pátria Minha eu fui humilhado na frente de todo o elenco. Foi? Sim, Por conta do quê? por conta disso. Esse diretor que estava dirigindo no momento, ele me expôs. Ele me expôs para todo mundo ali. "Mas você não quer sair comigo mesmo? Você não vai sair comigo mesmo, não?". Eu acho que ele falou num tom para as pessoas acharem que era um tom de brincadeira, né. Sim. Claro, como é que, né, porque, pô, né, eh e eu cheguei com muita raiva, falei: "Não". Aí ele falou: "Tira a câmera daqui". E aí ele me mudou, tinha câmera 1, 2, 3, 4, né. Uhum. Então, enfim, ele me colocou num ponto cego da cena, onde nenhuma câmera ia me pegar, Nossa. entendeu. É, era bem pesado. Intensificou depois, eu acho, então, com o Foi tempo. intensificando, Marcos, porque, eu não fazia
eu não sorria para ele, eu não cumprimentava ele. Então, eu não fazia o que as pessoas faziam, Você que era pegou tipo ojeriza dele, eu acho. é, nojo, nojo, Uhum. nojo, nojo profundo. Eu dava graças a Deus quando não era ele que me dirigia. Quando não era ele, tudo corria bem. Até que um outro diretor lá da Pátria Minha chegou e falou assim: André, o que está acontecendo? Você está jogando fora uma grande oportunidade. Você é irmão do Felipe Camargo e do Zé Maier. Olha essa cena. Ele me mostrou a cena. E realmente eu estava apático. Eu estava lívido. Eu pensei que estava tudo certo. Sabe por quê, Marcos? Hoje a gente tem noção o que é gatilho, a gente tem noção o que é das consequências do assédio. Hoje a gente tem noção de tudo, da depressão, a gente tem noção o que é ansiedade, o que é crise de ansiedade, o que é crise de pânico. Nos anos 90 a gente achava que era tudo frescura. E aí, nesse meio tempo todo aí, você sofria. Muita coisa. Cara, todo mundo. O que um ator iniciante faz? Tenta fazer amizade com todo mundo. Eu não. Sabe por quê? Porque eu pensava assim: ninguém vai querer conversar comigo. Porque assim, você vê, a Débora Duarte me pegou no colo, a Renata Sorrah, é, eu lembro que o carro dela, ela tinha ido sem carro e a gente foi almoçar numa churrascaria. E o meu carro era um prêmiozinho usado, um carro velho, né? A Chica Xavier, o Clementino Quelé iam comigo no meu carro. E Uhum. aí eu estava saindo assim, aí a Renata Sorra falou assim: Poxa, ninguém me chamou. E ela estava lá na sala dos atores. E eu não chamei, porque eu pensei: pô, ela vai querer andar no meu carro. Eu nem chamei. Aí ela falou: Poxa, ninguém me chamou. Eu falei: Poxa, Renata, não, ai, poxa, eu nem vi, achei que você tivesse de carro. Ela falou: Imagina, entrou no carro. Ela falou: Ai, aí ela entrou no carro e falou assim: é, Poxa, começou agora e já deu para comprar carro? Eu me lembro disso, nunca vou esquecer. A Renata falou isso pra você. Falou para mim. E já deu para comprar carro e tal. Então, cara, eu criei monstros na minha cabeça. Assim, para mim todo mundo sabia. Para mim todo mundo achava que eu estava saindo. Porque assim, uma pessoa dizer não para essa pessoa, na minha cabeça era inconcebível. E você disse. Eu disse. E assim, outras pessoas disseram. Eu fiquei amigo de outros atores que ele falou que tinham saído com ele, E e era essas pessoas mentira. não saíram, era mentira, entendeu? Então ele assediava, Assediava a pessoa ele muito. assediava, Eu, a pessoa, se negava, sim, mas para os outros ele dizia que a pessoa tinha saído com ele. sim. Acho E que para não assim, ficar por baixo, talvez. e eu duvido. E E as assim, pessoas que escutavam ele falar isso acreditavam. é, e com essas pessoas, o assédio tinha sido muito mais sutil, muito mais, muito sutil, muito sutil. É porque eu era suburbano, pobre, ia de ônibus gravar no início. Sabia que minha mãe era pobre, então para mim ia ser muito mais fácil conseguir. Entendi. Essas outras pessoas não. Um chegava de avião para gravar, o outro sei lá, morava no Leblon. Enfim, ele não podia se queimar com pessoas realmente muito importantes, entendeu? Entendi. Ele É, ia no filho do porteiro, né? Porque eu fiz o filho do porteiro, então. Ele ia no filho do porteiro. mas passando isso tudo hoje, que reflexão que você faz? Que análise que você faz a respeito de tudo isso? Bom, eu hoje em dia sou professor de teatro e eu agora eu estou falando mesmo, né? Mas eu sempre falo é, é, que não vale a pena. Não vale a pena porque você não vai alcançar estrelato desse jeito. Você pensa em voltar a atuar na televisão? Não, cara, eu tenho feito participações. Você Eu tem tenho feito, feito. eu tenho feito participações, cara. Como eu te disse, essas pessoas não mandam mais em nada.
Mas hoje também são tantas oportunidades, não só na Sim, televisão sim, abertas, mas sim, também sim, nos sim, sim, streamings, né, que sim. dá mais oportunidade em abrir um leque aí de opções, né. Eu tô reaquecendo minha carreira sim, tirei novas fotos, agora eu tô com 57 anos e, não tem tanto coroa assim no mercado. Então assim, eh eu alguns ex-alunos meus estão entrando para a direção e estão querendo que eu trabalhe com eles. Tem um agora que está me chamando para fazer um curta, eu vou fazer um curta. E, enfim, cara, eu nunca parei.